Nosso cordial boa noite a todos. Boa noite. Sejamos todos bem-vindos à Casa do Caminho, mais uma vez. A Casa de Jesus, a Casa de Bezerra e a Casa de todos nós, né? Afinal de contas, estamos aqui, fazemos parte da família Casa do Caminho, de uma casa nossa. E que possamos abraçá-la dignamente, que possamos aqui chegar tantas vezes como esta, e é claro que a maioria das vezes a gente vem trazido pela necessidade, mas que possamos também começar a exercitar a gratidão e sabermos que já podemos vir para auxiliar, para oferecer, não só receber. Mas aqui estamos. Vamos lembrar a todos que desliguem o celular e assim elevemos os nossos pensamentos, desligando-nos das coisas materiais. Depois aí de uma semana de folga, de carnaval, espero que tenham aproveitado bastante, de alguma forma. Aproveitar nem sempre é brincar o carnaval, né? Mas tudo é válido. E assim estamos de volta, com a graça de Deus, com a bênção dos nossos amigos espirituais. Mais uma vez, sejam bem-vindos aqueles que estão vindo pela primeira vez, em especial, né? Que sejam a primeira de muitas vezes. E hoje, mais uma vez na nossa casa, o nosso irmão Vitor Hugo, que é o trabalhador lá na Cruzada Espírita Paulo de Tarso. Vamos lembrar dele, né? Ele esteve aqui no dia que a luz faltou, né? Tivemos que ir embora e ele deixou aí um gostinho de quero mais, né? E com a promessa de que voltaria para dar continuidade ao assunto. E aqui nós temos o nosso irmão mais uma vez, na nossa casa, o que nos dá muito orgulho, muita satisfação, com a certeza de que hoje a luz não pode voltar. Tá certo? Mas se faltar também a gente dá um jeito, né? Isso é importante, né? O importante é estarmos todos juntos e o nosso irmão está aqui de volta na nossa casa. E aí então, vamos à mensagem do dia, do livro Vigiar e Orar, do nosso irmão Carlos Marcelo e pelo nosso irmão José. Tem como título Conhecimento e Sabedoria. Nem sempre o homem culto, bem informado, é sábio. A sabedoria vai além do que se pode aprender nos compêndios. O verdadeiro sábio é aquele que, como os outros, aprendeu a pensar por si. Alia ao que conhece a experiência da vida. Pode-se conhecer muito sem que se seja sábio. O sábio fala muito em poucas palavras. O homem apenas culto gasta muitas palavras para dizer pouco. Infelizmente, as escolas não formam o sábio, o qual se diploma nas experiências de vida no cotidiano. O homem erudito vê, o sábio observa. Muitos dos homens mais sábios do mundo nunca sequer escreveram um livro. Aí o alerta a todos nós, né? E agora então vamos ouvir a prece inicial com o nosso irmão Jorge.
todos os irmãos que olham por essa casa. Agradecer a todos vocês pela oportunidade ímpar de estarmos aqui presentes nessa casa no dia de hoje. Que os nossos corações e as nossas mentes estejam abertos para captar essas mensagens que serão dadas para nós hoje. Essas lições que o nosso irmão vai trazer para a gente hoje e que elas sirvam para nos orientar cada vez mais nas nossas vidas. Que assim seja. Graças a Deus. E assim como muito prazer, passamos a palavra para o nosso irmão. Alô. Meus irmãos, boa noite. Que a paz de Deus esteja conosco. Que possamos, nesses minutos que vamos refletir sobre o conteúdo trazido pela doutrina espírita para todos nós aqui do planeta Terra. Que a bênção de Deus esteja em todos nós, envolvendo aqueles que estão nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nos lares, nas ruas, nos presídios, porque as bênçãos de Deus estão em toda parte. Agora, estão em toda parte, mas cada um de nós tem uma responsabilidade. Qual é? De fazer sempre uma ação positiva para poder justamente nos envolver nessas bênçãos, porque as bênçãos de Deus estão aí. Aí, às vezes a gente ouve, né? Companheiro, pessoas dizendo, mas Deus não está vendo? Deus não viu que iam fazer isso? Deus não viu que alguém está tentando fazer algo negativo? Deus está vendo tudo. Agora, cabe a nós termos conhecimento e termos o nosso livre-arbítrio. É livre. Às vezes foi obrigado a vir aqui. Alguém obrigou? Ó, vocês têm que ir lá no Bezerra de Menezes. Hoje vai ter uma palestra lá, vai ter um estudo. Tem que ir. Ninguém fez isso. Vieram, fizeram. No dia que estava programado para esse assunto, acabou, foi transformadora mesmo. Que explodiu e aqui estava lotado, estava um calor, muito mais do que está hoje, e estava lotado de gente. Mas por quê? Porque não tinha que ser naquela data, tinha que ser hoje. Naquela data, essa que eu estou me referindo, alguém veio hoje e não estava na outra? Olha, está vendo? A maioria é de hoje. Então, vocês que estão agora aqui e os que estavam na data anterior, que estão tendo oportunidade de se integrar a esse conteúdo que está na doutrina espírita, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, em que Kardec coloca o título: A Nova Era. É um tema atual, porque as pessoas estão questionando sobre essa situação. É tragédia, é doença, é conflitos políticos, é problemas criminais, enfim. Não preciso ficar aqui relacionando com o que vocês estão acompanhando na imprensa. Aí deu esse tema. E agora ficou muito mais importante falar, porque naquele dia aconteceram depois coisas que têm a ver. Então, a nova era. O que é nova era? Alguma coisa nova. Alguma situação nova que o Espiritismo vai nos trazer. Mas, em falar em nova era, vamos ao nosso Moisés, que também naquela época não tinha imprensa para ficar falando que ia ter uma nova era, né? Então os Espíritos se manifestavam. Vocês conhecem a história de Moisés, né? Que foi parar lá no Egito, foi criado pelos egípcios, aquela história toda. Depois teve que fugir, que matou um egípcio, foi para o deserto, encontrou, falou, casou, teve filha. Até que alguém disse para ele que ele seria o líder de um povo que seria levado para uma terra prometida, uma nova era. Para ele seria uma nova era. Eles estavam no Egito, aprisionados, vivendo como escravos, e alguém diz: olha, agora eu vou tirar vocês daqui e vai ser uma nova era, vão passar para outro lugar. Aí houve aquela encrenca,
Os 10 mandamentos, está lá na internet. Mas eu gosto da versão de Hollywood. Essa aí é da versão de Hollywood. E esse foi uma nova era para aquele povo. Estava lá escravizado, sofrendo aquelas problemáticas todas de escravo. E alguém vem e diz, vai ter uma nova era aí. Mas só que tinha um problema. Como é que não tiraram de lá? Se eles eram os com Moisés, ele volta e dá a situação de uma nova era para aquele povo, sofrido, chorando lá. Aí o faraó não deixa, enfim, vocês sabem mais ou menos a história, né? Até que ele consegue, depois, quando os egípcios vêm, ele fecha e mata todos os soldados egípcios e vão para o deserto, e aí ele continua na pregação. Moisés, orientado por quem? Não havia espíritos por lá? Tinha, assim como tem hoje. Hoje tem os médios, né? Moisés com certeza era um médium. Então ele foi orientado. Vai levando o povo aí, vai levando. Até que chega a hora, agora vai ter que ter um regulamento aí para essa nova era. Qual é o regulamento? Os 10 mandamentos. Pensou que ia ser sopinha, ia chegar uma nova terra, né? Não iam ser mais escravos, né? Tudo bonitinho, não era? Mas estavam aprontando, né? Problemas, enfim. O que tem a ver hoje por aí? Aí ele agora é levado a um certo momento, a um lugar, e aí ele recebe as instruções para uma nova era, que vale até hoje, que Jesus retificou e trouxe os 10 mandamentos. Não matarás, logo o primeiro, né? Não levantar falso testemunho. E foi os 10 lá. Segundo a versão oficial, foi tudo gravado em pedra. Né? Hollywood, por isso que eu gosto do Hollywood. Porque Hollywood fez isso uma beleza. Um raio vinha não sei de onde, ia escrevendo na pedra. E uma voz bonita também, né? Não matarás. Aí viu um raio. Chegou a ver esse filme? Do 10 Mandamentos? Hollywood. Versão Hollywood. Enfim. Aí o povo viu que o negócio não era assim. Nova era não era para ficar fazendo carnaval, não. Nada contra o carnaval. Aquela situação que eles viviam. Tanto é que quando Moisés estava fazendo esse trabalho lá, no lugar que foi levado, eles ficaram fazendo bagunça lá, o povo. Ah, Moisés foi para lá, não volta, vamos agora começar aos prazeres da vida. Aí começou, fizeram até o bezerro de ouro, né? Que era o deus dos egípcios lá, uma divindade egípcia. Eles juntaram os ouros, lá que eles tinham, o judeu gosta de ouro, né? O judeu gosta de ouro. Então derreteram o ouro e fizeram a imagem do bezerro de ouro. Olha só, e Moisés lá recebendo essa mensagem bonita, mas que era uma lei dura, né, para eles. E aí quando ele chega, encontra aquela situação. E nova era que vocês querem aí, voltando tudo ao passado? Vocês estão fazendo tudo que fazia lá no Egito? Aí, segundo diz a tradição, que ele pegou essas tábuas e jogou no chão, revoltado. Aí Hollywood faz tudo isso de maneira bem expressiva para ninguém esquecer. Pelo menos visualmente. Se foi assim ou não foi assim, a gente acha que foi. Aí ele volta e novamente o espírito encarregado de fazer esse aí, ele volta com a mesma situação dos 10 mandamentos. Aí o povo já ficou balançado, né? Esse Deus aí que ele está falando é poderoso, hein? Olha só como é que ele está. Até eu lembro, na versão de Hollywood, que vê que eles fazem o filme, mas não pensa que está fazendo sem uma orientação de alguém, não, hein? Eu lembro que eu não esqueci mais dessa frase. Um lá do povo lá, quando ele volta, ele foi pela segunda vez, quando ele volta, eles botaram essa fala num figurante lá. Olha a expressão dele, ele está com um rosto diferente.
É sinal que ele viu Deus, hein? Homem, é que ele está assim mais vibrante. Algo diferente. Está vendo? Eles sentiram. Botaram essa fala num figurante lá do filme. Botaram esse personagem. Se existiu ou não, ficou bonito. Eu gostei disso. Ele veio diferente. Ele falou com alguém com muita autoridade. Então, já começamos a entrar, agora nós, na nova era também. Os 10 mandamentos ficou para trás. Reflitam aí. O não matarás, não precisa mais, pode matar à vontade. Continua, não continua? Pois é. Deixa eu ficar na minha. E vamos então agora para a nossa época atual. Vai passar o som, meu irmão? Se o negócio funcionar, esse aqui tem som. Esse é o trailer do filme Kardec. Em toda Paris, as pessoas estão enlouquecidas com essas mesas. Desespero nesse mundo sombrio. Só isso poderia explicar a crença em almas de outros mundos. Vamos acabar com essa farsa. Eles chegaram. Tem muitos deles aqui. Quem te escreve é um amigo de vidas passadas. Eu não sei se eu quero fazer parte disso. O fenômeno é realmente impressionante, Leon. Eu não sei se estão vivos ou mortos as pessoas que eu vejo ou que falam comigo. O que eu preciso é de um método, critérios científicos, racionais. Fiz a mesma pergunta para diferentes médiums. Se a resposta fosse a mesma, deveríamos assumir que vem da mesma origem. Estamos diante de uma nova e definitiva revolução. O Livro dos Espíritos. Um brinde. Em nome da ciência, não vire as costas para a nossa academia. Por que não citou meu nome em lugar algum? De hoje em diante, vou responder as cartas também. Afinal, somos estrelas gêmeas. Talvez tudo isso seja fruto da minha vaidade. Esse não é o homem com quem me casei. A fé inabalável é aquela capaz de enfrentar sem temor a razão. Essa é a mais pura verdade. Pois é. Agora saímos de Moisés e viemos para Kardec. E aí vocês viram o trailer do filme mostrando como é que aconteceu a situação de uma nova era. Porque lá então, no época de Moisés, era uma situação. Agora chegou os tempos modernos e aí veio os fenômenos, começou a atrair, mesa girando, enfim, vários fenômenos inexplicáveis para a ciência, mas não para Kardec. Kardec não era ainda o nosso codificador, ele era um professor, lecionava. Quem viu o filme de Kardec deve ver, está na internet, está aí, pode ver. A primeira cena logo do filme, ele dando uma aula com os alunos, e depois entra um padre, porque o imperador da época impôs aula de catecismo em todas as escolas da França. E esse imperador, você vê que nada muda nessa humanidade, ele foi eleito presidente da França. Porque houve a Revolução Francesa e instituiu a República. E na República tem eleição para o seu mandatário. Só que ele se candidatou, foi eleito,
e deu um golpe de Estado. Eu não sabia disso. Se não fosse o filme Kardec, eu nunca tinha estudado a história francesa. Sabia da Revolução, mas não sabia, essa história eu não sabia. Porque o filme me chamou a atenção, nessa cena que eu estou falando, dele estar dando aula com os garotos lá, as crianças, e entra o padre, aí ele vai, ele não concorda, Kardec, não era Kardec ainda, era o professor Rivaio. Ele não concorda, quem viu o filme está lembrando aí que eu estou falando. Ele então aceita, o padre entrou, ele atendeu com muita educação, pede os alunos para cumprimentar o padre, só que depois disso ele vai questionar com o diretor da escola, que não concordava com aquilo, uma imposição de ter aula de religião em todas as escolas públicas e particulares da França, quer dizer, impondo uma doutrina que era só a católica. Porque aí nisso que ele está dialogando com o diretor, no filme, né, Kardec, aí ele fala uma frase que me chamou a atenção, do diretor, respondendo ao Kardec, ao professor Rivaio. Ah, não faz mal, o Kardec é o Rivaio, mas nessa época era Rivaio, porque não tinha ainda a doutrina espírita. Aí o diretor, para poder amansar o professor Rivaio, diz assim para ele: olha, professor, agora nós temos um imperador. Aí eu, tinha imperador na época de Kardec? De professor Rivaio? Não tinha a Revolução Francesa? Aí eu me lembrei, que negócio é esse de imperador? Aí, depois do filme, eu fui pesquisar e descobri a história. Que esse imperador, na verdade, ele se candidatou para presidente, foi eleito, só que ele queria mandar como um ditador. O que ele fez? Deu um golpe de Estado, instituiu o império de novo. Por isso que nessa época que eu estou me referindo, essa época que Kardec está aí agindo, havia um imperador. Está vendo? E ele enfrentou até o imperador, porque a doutrina era perseguida, por quê? Era uma outra ideia, completamente diferente da católica. Logo vocês veem que... Mas isso não aparece, por aí, não aparece, mas no filme apareceu, está lá. E aí eu fiquei sabendo dessa história. Então, quando ele começa agora a focar nessa parte da nova era, Kardec, né? Aí já descobriu, né, os fenômenos. Primeiro ele não acreditou que a mesa girava. Por que girava? Isso aí é coisa da natureza. E magnetismo, que ele era muito estudioso de magnetismo, o professor Rivaio. Então ele não se admirou da mesa estar lá. Na nossa casa, vocês nunca viram um estalozinho, não? Ele negócio, tá. Hein, Bisa, você na sua casa lá, não ouve nada, mais batidinha. Aí você vai, não é ninguém. Alguém chama, Vitor Hugo! Eu digo, quem é? Alguém chama o teu nome. Acontece, são fenômenos normais. Não fica com medo, porque não tem problema nenhum, é um espírito igual a nós, só que está desencarnado e nós estamos encarnados. Só a diferença é essa. Então, depois que ele estabeleceu a doutrina espírita, né? Depois, ele não aceitou assim de cara, assim logo. Aí que ele foi indo, foi vendo que no fenômeno, você viu aí um repeteco, as mesas girando, havia por trás seres inteligentes que raciocinavam e estavam se manifestando para trazer o quê? Novas instruções para uma nova era. Foi isso que aconteceu, para resumir. Então, situado aqui no tema, Deus é o único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido, não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. Você vê que quando ele redize essa situação, o nosso professor Rivaio, ele deixa lá, Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido. Quem? Deus, porque antes acreditavam que tudo era Deus para aquele povo, tinha Deus do fogo, tinha Deus da água, tinha Deus de tudo que é lugar. Mas havia uma única inteligência. Não há vários deuses, como eles reverenciavam. Mas hoje também, um dia, tem gente que acredita, né? Que tem 2, 3 deuses por aí. Mas o que está dizendo aqui nesse trecho aí de Nova Era?
que o Espiritismo veio trazer? Uma nova ideia. Qual a ideia? Que Deus é único. Não existe outro Deus. Jesus não é Deus. Jesus é um emissário de Deus. Evoluiu. Ele enviou então em missão para torná-lo conhecido, não só dos hebreus, como também dos povos pagãos, que não acreditavam em nada, aquela situação que havia na época, que ainda tem por aqui, né? Então, vocês estão vendo que o passo a passo é esse. E depois, os mandamentos de Deus continuam. Isso aí é redação do Kardec. Aliás, esse caso não. Esse aqui foi um espírito que assinou israelita, em Mulhouse, 1861. É mensagem no espírito. Kardec pegou, botou aí nesse texto aí. Os mandamentos de Deus, dados por Moisés, trazem o germe da mais ampla moral cristã, aqueles 10 mandamentos, está se referindo. Os comentários da Bíblia reduziam-lhes o sentido. Os comentários que se fizeram sobre os 10 mandamentos reduziu-lhe, está dizendo aí o Espírito, o sentido. Por quê? Postos em ação em toda a sua pureza, não seriam então compreendidos. Mas os 10 mandamentos de Deus nem por isso deixaram de ser o brilhante frontispício da obra, que vem na frente, frontispício, como um farol que deveria iluminar para a humanidade o caminho a percorrer. Por isso que eu estou... Lá no início eu falei, esqueceu os 10 mandamentos, foi Moisés que recebeu, há quantos milênios atrás, não está valendo mais nada. Tá não, está valendo sim. Faz parte, como está dizendo aqui, o espírito israelita. É um brilhante frontispício, que está na frente da obra, no caso a obra que está se referindo, é a doutrina espírita. Como um farol que ilumina, né? Que deve iluminar para a humanidade qual é o caminho a percorrer. Qual é o nosso caminho a percorrer? Lê os 10 mandamentos aí. E agora junto com esses ensinamentos daqui. Olha lá, só para recordar. Vamos ver se está valendo ou não está valendo. Número 1, adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. Momento de reflexão. Vocês fazem isso? Em primeiro lugar, adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. Mas eu gosto daquela cervejinha. Pode gostar da cervejinha, mas não vai fazer da cerveja coisa muito mais importante que amar a Deus sobre todas as coisas. Porque Ele que criou tudo. Porque fica essa questão na nossa cabeça o seguinte: quem criou Deus, né? Ainda não temos conhecimento para isso. É igual no tempo atrás, né, Bisa? Que diziam para a criança que a gente vinha pela cegonha. Não é? Quando a criança perguntava, mamãe, quem trouxe? Foi a cegonha, meu filho. Hoje, ninguém acredita mais nisso, né? Acredita na cegonha? Vocês acreditam na cegonha? Não era isso que você ensinava? Cegonha. Surgiu um nenenzinho lá na família, foi a cegonha que trouxe. Quer dizer, já vai ensinando errado, né? Mas é aquela coisa do moralismo, né? Então, adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas, porque é Ele que criou tudo. Como surgiu, não interessa. Agora, não temos esse alcance. Por mais que você fique raciocinando, Einstein, esses grandes cientistas ficaram pesquisando para ver onde Deus estava, onde não vai encontrar. Estão pensando que é uma pessoa, um ser humano igual a nós. É igual a nós, mais ou menos assim, né? Tem um corpo, daqui a pouco, eu estava falando para ele ali, que ele estava reclamando, não sei o quê, daqui a pouco você está virando espírito, que diz que está não sei quantos anos, assim, trabalhando, daqui a pouco você vai deixar essa roupagem, e depois vai voltar numa novinha, com uma outra roupagem nova, com outra missão, e assim vai. 2, não usar o santo nome de Deus em vão. Olha, isso aí está valendo? Está valendo. Liga a televisão por aí, os programas, certas situações, tem gente que está passando por cima disso, usando o nome de Deus em vão. É para meditar.
Eu sou professor de matemática e eu gosto disso porque isso aí é a matemática pura. Ou você segue ou fica no negativo. Tem duas situações. Ou você fica no negativo ou fica no positivo. Mais e menos. O que você quer? É bom ficar no mais, né? No positivo, que é aquela cruzinha, né? Terceiro, santificar os domingos e festas de guarda. Quer dizer, pelo menos reservar um momento, uma hora para falar com Deus, você abrir com Ele, pedir o que você quer, enfim. Honrar pai e mãe. Isso acabou? Ah, mas foi o tempo de Moisés. E é isso que a gente vê por aí. 6, não matarás. 5, né, que eu falei 6. Não matarás. Antes de vir para cá, não sei o que foi, que eu não gosto de ficar ouvindo no rádio. Aí botei no rádio, porque eu sempre boto pendrive com músicas assim, sabe, meu irmão, para vir na vibração. Mas não sei por que caiu no rádio. Aí, a Rússia acaba de bombardear não sei aonde. Ah, meu Deus do céu, já vem nossa... Está vendo? 2022. Faz aí agora a separação. Lá em Moisés, no monte, e lá, não matarás. E quem está vendo aí? Olha o exemplo, quem está vendo. Não é só guerra, não. Isso abrange tudo. Não matarás. Simples assim. Guardar a castidade nas palavras e nas obras. Seja sincero, seja justo, seja puro nas suas intenções. E não segundo as intenções. Não é? Vem para cá, neném, senta perto de mim. Mas qual é a minha intenção? É ajudar ou me aproveitar? Não furtarás. É duro, hein? Eu sei que isso aí é duro, não fui eu que escolhi o tema, não. É a casa que pediu. Eu sei que é duro. Mas é assim que é bom. Remédio, minha mãe dizia que remédio que há de cura. Então vamos ficar curados daqui a pouco. Se é que estamos doentes disso, né? Não levantar falso testemunho. Não, é uma guerrinha boba. Não estamos jogando bomba, não. Não está matando ninguém, não. Bem, aí a beça. Não levantar falso testemunho. Guardar castidade nos pensamentos e desejos. Que castidade? Os pensamentos bons, positivos. Vamos para a matemática, que é muito melhor. Mais e menos. Pensou no bem... Está sendo aí, ó. Pensamentos. E desejos. Quais são os seus desejos? Derrotar aquele ali. Passar por cima dele. Quero ser melhor que ele. Para ele ficar lá embaixo e eu aqui em cima. Ah, é? Está obedecendo aí o 9º mandamento? E, finalmente, o 10º. Não cobiçar as coisas alheias. Mas como é que o senhor veio trazer isso? Eu não. É a doutrina espírita que botou lá. Nós estamos estudando e refletindo. A nova era é isso. É duro mesmo. Então, vocês veem como uma situação de quantos séculos já se passou, desde que Moisés recebeu essas instruções, esses ensinamentos, e até hoje. A humanidade melhorou em termos morais, avançou muito mais do que deveria ter, tem que avançar, ou ainda está nessa situação aqui. E agora Kardec coloca um texto do Espírito Israelita de novo, em que ele diz: o Cristo foi o iniciador da mais pura moral. Está se referindo a Jesus, né? A mais sublime, a moral evangélica cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos, e que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor do próximo. Quer dizer, ele está fora disso aí, longe, né? De modo geral. Ele está, claro que tem, sabemos que há movimentos que estão dentro desse esquema e tem outros que não estão. Ele está se falando no geral.
que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor do próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum. A gente está vendo isso por aí? Uma moral, enfim, que deve transformar a terra, fazê-la morada, agora é importante, hein? Fazê-la a morada, a terra, de espíritos superiores aos que hoje a habitam. Portanto, não se espante, porque estão morando com a gente aqui, espíritos que não estão dentro dessa moral. Daí a gente está vendo essas guerras, essas doenças, esses problemas que a gente está vendo na sociedade. Então nós temos que fazê-la, a terra, morada de espíritos superiores. Logo depende de nós. Aula de matemática que está sendo dada aí. Se a gente quer um mundo melhor, positivamente, bom, né, que seja tudo positivo, temos que trabalhar. É o que está dizendo ali. Para que a terra seja morada de espíritos superiores. Ah, quer dizer que não tem espírito superior por aqui, não? Tem, aparece, mas não predomina, porque o clima criado pela nossa sociedade, no geral que eu estou falando, não dá ensejo. Porque só vai se aproximar de mim os meus iguais. Mas se eu não cumpro a lei de Deus, eu sou invejoso, eu sou orgulhoso, não tenho solidariedade, eu vou ser envolvido por que espíritos? Os bons? Os bons vão olhar, tadinho do Vitor Hugo, olha só, está passando por isso, porque ele não se emenda, já é a 15ª reencarnação e ele está na mesma. É isso, porque nós temos livre-arbítrio. Você vai se quiser. Então, repetindo, nós temos que fazer da terra morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. Logo, não está habitando na terra espíritos superiores. É a lei do progresso, a que a natureza está sujeita. Olha aqui o espírito realista que não quis botar um nome. Eu gosto de espírito assim. Não usa nome de ninguém, não usa nome importante para impressionar, né? Porque geralmente bota um nome, às vezes, importante, né? Espírito, Vitor Hugo. Aí não. Não, estou me referindo ao Vitor Hugo, o escritor francês, né? Minha mãe me botou esse nome por causa dele. Ele né? Uma sumidade, e era espírita também. Então, é a lei do progresso a que a natureza está sujeita, que se cumpre, e o espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para elevar a humanidade. Olha, para escrever isso e ser devidamente qualificado na doutrina, é porque passou por uma peneira chamada Allan Kardec. Ele era professor, era pedagogo, e isso aí é pura pedagogia. Mas que pedagogia? Dos homens? Não, de Deus. Então, para habitar na nossa casa, planeta Terra, na nossa casa, falando agora individualmente, você quer que habite a sua casa quem? Espíritos superiores? Espíritos bons, voltados ao bem? Tem que fazer, ó. Para fazer a morada de espíritos superiores, nós temos que estar ligado a essas ideias progressistas. A lei de progresso. Hoje, falar que é progressista é palavrão em certos lugares. Eu fui num lugar, eu sou professor do Colégio Pedro II. Então, lá tem muita política por dentro. Aí eu falei progressismo lá, ele olhou para mim. Você é do Partido Progressista? Digo, não, senhor. Eu sou do Partido Progressista Divino. Aí me olharam. Ele é católico. Não tem problema. Então, isso é que é ser progressista. Por quê? Se ficar fazendo as mesmas coisas, os mesmos erros de sempre, vão ficar nisso que a gente está vendo aí. Por isso que se cumpre o espiritismo, é a alavanca de que Deus se serve. Olha, para escrever isso tem que ter muita autoridade para dizer que Deus está servindo o espiritismo como alavanca. Sabe o que é alavanca, né? Vocês sabem, né? Que você bota um apoio para empurrar o que você quer tirar de peso que está na tua frente impedindo. Então, se o espírito israelita está dizendo que, de acordo com as leis de Deus, o espiritismo é a alavanca que serve para elevar a humanidade,
nós temos que trabalhar. Aí nosso irmão estava falando, que estava aqui já há bastante tempo. Eu trabalho em outra instituição, que não é centro espírita, é uma instituição que abriga crianças carentes, aqui da área, mas é espiritismo. Só lá não faz reunião, porque lá não foi criada para ser centro espírita. E também não faz ninguém espírita. Passa para as crianças, os adolescentes, as pessoas que estão lá, é essa a ideia. Até a mãe, vocês vão falar de espiritismo aqui? Digo, não, minha filha, vamos falar de Deus. Vamos falar de Deus e as leis de Deus. É isso que a gente vai fazer. E procurar dar bons exemplos, que é importante também. Agora vem Fénelon. Agora já é. Esse já botou o nome dele, né? O filósofo François Fénelon. Ele diz lá, sobre o assunto, Kardec colocou. Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, eu acho interessante esses espíritos, como é que eles se dirigem a Deus, né? Já repararam? Olha só. Um dia, diz ele, Deus em sua inesgotável caridade, quer dizer, nunca vai se esgotar. O que é inesgotável? Não se esgota. Está com uma paciência conosco, hein? Olha, haja paciência. É igual o professor que pede a paciência com o aluno, né? Um colega meu, acho que foi ontem, ele disse para mim, Vitor Hugo, eu digo, o que é, meu filho? Aquela turma 522, eu não aguento mais, parece que está tudo cheio de Satanás lá dentro. Então você tem que fazer agora a transformação. Que isso? Está com medo de quê? Um dia Deus, em sua inesgotável caridade, aí que eu falei para ele, faça caridade. Aí ligou a palavra caridade a entregar a cesta básica, né? Aí fica, não, é outra caridade que está se falando. É a caridade de quê? Permitir ao homem ver a verdade através das trevas. O que é treva? É ignorância, você não sabe. Por que 2 mais 2 são 4? Você sabe por quê? 2 menos 2 é igual a 0. Por quê? Não sabe por quê. Ah, não, porque 2 menos 2, um é negativo, outro positivo, anulou, deu 0. Não, senhor. 0 é uma informação que estava algo positivo enfrentando algo negativo. Neutralizou, ficou 0. Agora vamos partir para o progresso. Só porque ficou menos... É igual o salário de muita gente, né? Eu recebo 5 mil por mês. Eu não. Uma pessoa dizendo, eu ganho 5 mil e gasta 6 mil. E aí? Não sabe matemática. Se ele tivesse, não ia ficar nesse problema. Então, continua o Fénelon. Permitiu Deus, então, ao homem ver a verdade através das trevas. Quer dizer, através da ignorância a gente vê. Tem que ver, em toda essa guerra que está por aí, essa violência, enfim, é para que nós vislumbre, é isso que está dizendo, que a gente consiga ver, através dessas trevas, a verdade. Qual é a verdade? Esse dia foi o do advento do Cristo. Agora ele foi firme, que trouxe a verdade. Por isso que no Espiritismo, Jesus de Nazaré é identificado como o Espírito da verdade. Eu fui no francês, viu, meu amigo? Porque alguns dizem Espírito de verdade. Quer dizer, na verdade ele é o Espírito. Não, o Espírito da verdade é diferente. Então, no Espiritismo, Jesus é conhecido como Espírito da verdade. Está lá, colocado lá por Kardec. Então, esse dia foi o advento do Cristo. Depois do vivo clarão, as trevas se fecharam de novo. Quer dizer, quando Jesus veio aqui pessoalmente, abriu com clarão, clareou, né? Mas o que fez aí a turma? Ah, ele é a favor dos pobres, dos miseráveis. Ih, vão acabar com ele, hein? Ele disse para não pagar impostos. Ele não falou para não pagar. Ele só disse, a moeda é de quem? Quem está o retratinho aí? Olha a pedagogia, né? Pedagogia divina é assim, porque foram questionar Jesus para colocar contra os poderosos da época. Olha aqui, devemos ou não devemos pagar tributo a César? Hein, Senhor? O que Jesus respondeu? Mostra a moeda. Qual é o símbolo que está aí? É do imperador, então dá a ele o que é dele mesmo. Aí outros interpretam de outra maneira, mas está bem claro o que está dizendo. Não é dele, não foi ele que mandou fazer a moeda, então dá para ele. E está cobrando e dá para ele para lá.
e vamos em frente. Então, o mundo, após a alternativa de verdade e obscuridade, novamente se perdia. Quer dizer, quando Jesus veio, houve um clarão. Oh, que beleza! Mas aí a turma estava tão ainda na obscuridade que disseram: vamos crucificar esse aí. Ele está dando muita claridade para o povo. E aí foi, né? O mundo, então, após a alternativa de verdade e obscuridade, novamente se perdia. Por quê? Jesus deixou de ser encarnado, mas está aí em espírito aí. Mas ninguém acreditava nisso. Acho que matou o homem, matou a ideia. Não matou. Matou? A ideia está aí até hoje. Então, semelhante aos profetas do Antigo Testamento, os espíritos começaram a falar e a vos advertir. Aí vem o que nós aqui nessa instituição, e todos estão ligados a essa doutrina, falamos espíritos. Aí vem os espíritos, vários, né? E semelhante aos profetas do Antigo Testamento, também foi assim. Os espíritos, então, começaram a falar e a vos advertir, chamando a atenção: olha, não é por aí o caminho. O mundo, então, foi abalado nas suas bases, o trovão ribombará, sede firme. Ele está colocando, o Fenelon, muita autoridade no Espiritismo. Nossa irmã estava cantando ali as canções, as vibrações. Para quê? Para justamente elevar o nosso pensamento, para entregar-se a isso aí, ó. Os espíritos vêm nessa hora e faz o trabalho que tem que fazer. Por isso que está dizendo aqui o Fenelon, nessa frase final: o mundo foi abalado nas suas bases, o trovão ribombará, sede firmes. É isso. Se tem convicção de que é uma verdade, você acredita, fica firme, porque vai aparecer gente dizer: ih, não vai na conversa não, vamos aproveitar a vida, minha filha, ou meu filho. Em vez de você ficar aqui ouvindo essas coisas, vamos para o carnaval. Nada contra o carnaval. Nada contra o carnaval. Até um amigo meu está me provocando hoje, né? Vitor, você viu quem é que ganhou o carnaval? E o quem? O Exu. Não, Exu não. Exu, não foi? Eu digo, Saravá. Tem que ser assim. Ele queria que eu fosse combater. Nada. Deixa o Exu lá. Eu tenho um companheiro aqui, é espírito, de vez em quando ele diz que baixa o Exu nele, porque ele começa a contestar certas coisas. Mas é isso. Então, para a obscuridade, isto é, as coisas negativas serem neutralizadas, nós temos que estar dando abertura para que esses espíritos possam. Eles não obrigam a gente, não. Pensa que vai obrigar você a ser espírita, ou você seguir a doutrina espírita, ou você ser bom. Não, não vão obrigar nada. Você que tem que dar o primeiro passo. É o que está dizendo aí, ó. Os profetas vieram e agora os espíritos começaram a falar. E está falando até hoje por aí. O mundo foi abalado nas suas bases e o trovão ribombará. Sede firmes. Tem que ser firme mesmo, porque muita coisa vai acontecer. Não é por acaso que eu estou falando desse assunto hoje. Hoje que é a data mesmo, meu irmão? Hoje é dia 27/4/2022, não é por acaso. Vai ter coisa aí que vocês vão lembrar. Bem que aquele moço falou, que o trovão ribombará. Sejamos firmes na nossa crença, na nossa ideia, que não é... Peraí, eu passei para outro, já leu mesmo. É outro. Então, continua o Fenelon. O espiritismo é de ordem divina. Claro que os evangélicos, os católicos, não gostam disso aí. Como é que pode o espiritismo ser de ordem divina? Aí, eu às vezes falo para uns, né, que eu tenho mais amizade, eu digo, meu filhinho, Moisés falou com quem, hein? Lá no monte lá. Era um homem de carne e osso que estava lá, gravou na pedra lá os 10 mandamentos. O que você acha? O espiritismo é de ordem divina, porque eles acham que isso é uma, vamos dizer assim, um exagero nosso de dizer que o espiritismo é de ordem divina. Porque não é o que está dizendo. Está lá na Bíblia.
que a Bíblia diz? Que Moisés subiu ao monte, aí veio uma entidade e falou com ele. E não era uma entidade de carne e osso. Não é? Não era. O espiritismo, até vendo filme de Hollywood, você se emociona com aquela cena. É muito bonita. Se foi assim ou não foi, não interessa. Interessa é a motivação é que interessa. Qual foi a motivação? 10 mandamentos para a humanidade terrestre. Então, vamos lá. O espiritismo é de ordem divina, pois repousa sobre as próprias leis da natureza. Crede que tudo que é de ordem divina tem um objetivo elevado, eu gosto disso aqui, e útil. Tudo é elevado e útil. Vosso mundo se perdia. A ciência desenvolvida com o sacrifício dos interesses morais vos conduzia unicamente ao bem-estar material. Ele está falando isso porque, como o espiritismo estava sendo transmitido aí nessa ocasião, ele está falando desse jeito. A ciência desenvolvida com o sacrifício dos interesses morais vos conduzia unicamente ao bem-estar material. O que se visava? Só o bem material. Quer saber de Deus, quer saber dessas coisas? Revertendo-se em proveito do espírito das trevas. Quer dizer, aqueles espíritos que estão naquela vidinha, né? Achando que tem coisas materiais, ainda está pensando que pode fazer coisas ligadas à matéria, né? E ele conclui aqui, o Fenelon, vós o sabeis, cristão. Ele está falando com o espírito, ele está chamando de cristão. O coração e o amor devem marchar unidos à ciência. E tem gente que despreza a ciência. Mas quem é que criou a ciência? Para que existe a ciência? Não é para estudar justamente as obras do Criador? Quanta coisa conhecemos, quanta já sabemos. Então, o Fenelon está trazendo essa informação que Kardec coloca aí. O reino do Cristo, ai de nós, continua ele, após 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, de tantos mártires, ainda não chegou, cristãos. Vou repetir porque me interrompeu aqui. O reino do Cristo, ai de nós, após 18 séculos e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, voltai para o Mestre que vos quer salvar. Tudo é fácil para aquele que crê e que ama. O amor o enche de gozo inefável. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vos dizem sempre: curvai-vos o sopro precursor da tempestade para não serem derrubados. Quem dizer preparai-vos, quero dizer, preparai-vos e não vos assemelheis às virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. Ele cria uma imagem aí para saber como é que é a história, né? Como é que é as virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo, né? Está tudo correndo, fez mais louca, né? Vai descobrir a nossa situação aqui. Aí vamos embora. Então, sim, meus filhos, o mundo está abalado. Está abalado. E aí? O que vão fazer? Ficar vendo abalado? Curvai-vos ao precursor, para o precursor da tempestade, para não ser derrubados. Mas baseado em quê? Em quem? Aqui, nos ensinamentos que vem desde Moisés até agora. Essa que é a questão. Você vai, se quiser, não é obrigado. Agora ele coloca Erasto, que quando encarnado era discípulo de São Paulo, do apóstolo Paulo. E ele deixou também a sua mensagem sobre o assunto, a nova era. Vamos ver o que ele diz, Erasto. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do espiritismo. Uma coisa curiosa, para quem não conhece a história de Santo Agostinho, quando ele quando era encarnado, ele aprontou. Ele só queria saber, né, dessas baladas que tinha na época dele. Então ele aprontou, até que chegou uma hora que ele, peraí, o que estou fazendo da minha vida? O que eu estou tirando proveito dessa vida de boêmio, enfim? Aí ele mudou, e aí
está dando margem agora do Erasto se referir a ele, como um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Ele se manifesta por quase toda parte, esse Espírito Santo Agostinho. E a razão disso a encontramos na vida desse grande filósofo cristão. Pertencem a essa vigorosa falange dos pais da Igreja, e que a cristandade deve as suas mais sólidas bases. Ele se transformou, ele estava encarnado, ele mudou da água para o vinho. Como muitos, ele foi arrancado ao paganismo, ou melhor diremos, a mais profunda impiedade, pelo clarão da verdade. Quer dizer, quando ele encontrou a verdade, o que diz aí aquela grande frase, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele ficou liberto. Pronto. É considerado pela Igreja Católica como Santo Agostinho. Os católicos ficam criticando os espíritas aí. Está aí Santo Agostinho, que era um materialista, viveu e depois mudou. E aí se tornou santo pela Igreja Católica. Veja só, que coisa curiosa, né? E aí o Erasto está colocando ele como um exemplo, talvez, né? A ideia seja essa. Como muitos, ele foi arrancado ao paganismo. Pagão, não acredita em nada. Ou melhor diremos, a mais profunda impiedade pelo clarão da verdade. Quando ele encontrou a verdade, pronto. Ele mudou. E aí se tornou uma das bases do catolicismo, né? Quanto em meio de seus desregramentos, ele sentiu a própria alma estranha, vibração que o chamava para si mesmo, e lhe fez compreender que a felicidade não estava nos prazeres enervantes e fugitivos, quando, enfim, na sua estrada de Damasco, ele também ouviu a santa voz que lhes clamava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou: meu Deus, perdoa-me, eu não creio. Sou cristão, eu creio, sou cristão. E desde então se tornou um dos mais firmes pilares do Evangelho. Então, o Erasto, que foi discípulo de Paulo, fez aqui uma situação igualitária a Saulo, né? Por que me persegues? Né? Que, na verdade, Paulo falou diferente, né? Por que me persegue? E Jesus não estava perseguindo ninguém, né? Então, o nosso Santo Agostinho, na visão do Erasto, foi a mesma coisa. E aí, tornou-se esse pilar que a gente está falando dele aqui. Podemos ler nas notáveis confissões desse eminente espírito as palavras características e proféticas, ao mesmo tempo que ele pronunciou ao ter perdido Santa Harmônica, que era a mãe dele. Estou certo de que minha mãe virá visitar-me e dar-me o seu conselho, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que lição nestas palavras e que brilhante previsão da futura doutrina, que ainda não havia doutrina espírita na época do Santo Agostinho, né? É por isso que hoje, vendo chegada a hora de divulgação da verdade, que ele já havia pressentido, faz-se o seu ardente propagador e se multiplica, por assim dizer, para atender a todos que o chamam. Então pode chamar Santo Agostinho, que está dizendo que vai atender quem o chamar. Porque ele tem uma vida prática. E Erasto está colocando isso bem explicadinho aí, por que ele tem essa relevância toda, né? Ainda Erasto. E desde então se tornou um dos mais firmes pilares. Eu já falei isso, não? Está repetindo, não? E desde então se tornou um dos mais firmes pilares do Evangelho. Podemos ler, está repetindo, então é essa aqui. Essas modificações estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é lei divina. Botei em caixa alta, e bem alta, hein? Essas modificações, que está se referindo o Erasto com relação a Santo Agostinho, estão nos desígnios de Deus e deram, aqui está meio, e nos deram, estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é a lei divina. Então, quando se fala em nova era, não é, a gente tem que ver esses exemplos, essas colocações, acarretará para as relações sociais
Olha aí. Relações sociais. Está se referindo ao quê? Cachorro com gato, gato com cachorro, com leão? Relações sociais somos nós. Então, acarretará para as relações sociais modificações, às quais ninguém terá forças para se opor. Será que eu posso sair por aí falando isso? Dizendo que foi Erasto que escreveu, que está na doutrina espírita. Prende esse revolucionário. Está querendo fazer revolução. Olha o que está dizendo. Que acarretará para as relações sociais, somos nós, né? Modificações, às quais ninguém terá forças para se opor. Não vai mesmo, dá a impressão que estão conseguindo fazer alguma coisa. Não está, é só aparência. Como dizia minha tia, né? Deus é pai, não é padrasto. Aí, quem é padrasto aí, é porque a frase é assim, né? Porque normalmente o padrasto ficou com uma imagem um pouco negativa por aí. Mas não é nesse sentido que a gente está falando. Deus é pai. Porque pai cuida dos seus filhos, mas do jeito dele. Que seus filhos têm que aprender por si mesmos. Estão ouvindo? Estão ouvindo. Está vendo? Está vendo. Daí dizia um pregador dizia, ouça quem tem ouvido de ouvir. Mas os ouvidos não é para ouvir? É, mas nem todos ouvem. Por quê? Porque não está envolvido dentro da matemática naquela situação que eu falei ainda há pouco, positiva. Não está envolvido na negatividade, não adianta, ele vai ficar recalcitrante. Ele não vai querer aceitar as modificações, às quais ninguém terá força para se opor. Pensam que opõem, mas não opõem. Nós estamos aqui falando aí, ó. Estou aqui, eu aqui, outros estão falando por aí. E assim vai. Então, essa é a nossa questão. Eu não sei se tem algum vídeo, que às vezes eu gosto de botar um vídeo no final. Deixa eu só testar aqui. Ah, tem. Vamos lá. Kardec de novo. Atenção, por favor. É com muito orgulho que eu informo que a primeira edição do Livro dos Espíritos está se esgotando. Bom, eu vou parar de falar. Professor Rivaio. Olha o discurso do Kardec no dia do lançamento do livro. O Espírito da Verdade tem razão. Estamos diante de uma nova e definitiva revolução. Não nascemos condenados em contagem regressiva para o túmulo. Nascemos e renascemos sem cessar, para que possamos crescer e evoluir. Esta é a lei. Para que aprendamos a perdoar e sermos perdoados. Amar e sermos amados. Madame Pleine-Maison, Mademoiselle Jaffé, Caroline, Julie, e a todos que me ajudaram neste trabalho, eis aqui o resultado. O Livro dos Espíritos. Um brinde. Professor Rivaio. Ou melhor, de hoje em diante, Allan Kardec. Allan Kardec. Tá aí, meus irmãos, a situação para refletirmos agora. Aí esse filme foi colocado e trouxe essa cena aí em que ele está se referindo quando nasceu o livro
dos espíritos. Uma nova era mexeu com tudo, mas nós sabemos que há muitos obstáculos ainda. Muitos já foram ultrapassados, mas ainda está faltando. Mas aí depende de nós. O livro está aí, o ensinamento está aí. Moisés trouxe conhecimento, Jesus também trouxe conhecimento, a doutrina espírita está aí. Está tudo na nossa mão. Agora depende de nós nos integrarmos cada vez mais com esses ensinamentos. Mas isso é uma decisão pessoal, individual, que cada um tem que descobrir-se como espíritos imortais. Olha que beleza! A morte não existe, não é? Está provado, mais que provado. Não precisa provar mais nada. Eu só acredito vendo o espírito. Vai ver e vai continuar não acreditando. Vai achar que foi uma ilusão de ótica. Como eu disse no início. Quem não ouviu um zumbidinho no ouvido, uma ideia sobre uma música, como a nossa irmã que gosta de cantar, ela chegou a escrever um CD, né? Escrever não. Ela fez um CD com as músicas, não foi que você selecionou? Nossa irmã. E ela, isso foi inspirada, cantou, está aí cantando. Ela está trazendo o sentimento dela, como espírita, para nós. Esse é o objetivo. E eu tenho outro, igual ao dela, só que eu não sou cantor, nem sou poeta, apesar de ter o nome de um poeta e de um escritor. Então nós temos que ter essa realidade. Ou acredita ou não acredita. Todos nós temos liberdade de tomar um caminho que for melhor. Com certeza esse é o caminho. Mas você se achar que não é, nós respeitamos. Mas cedo ou tarde, vocês vão voltar, quem achar que não é, e vai procurar. Mas aí as dificuldades serão outras, como estão sendo agora para nós. Porque lá atrás, como espírito que nós somos, já enfrentamos situações que a gente nem sabe direito. Agora estamos aqui no Brasil, Rio de Janeiro, no Centro Espírita Bezerra de Menezes, Casa do Caminho. Mas é o que eu vejo um Bezerra de Menezes, eu acho que é Casa Bezerra de Menezes. Tem um Bezerra de Menezes bem bonito aqui atrás, aqui. Kardec aqui, Bezerra de Menezes lá. Então, agora vocês é que vão refletir. Professor de matemática é assim mesmo. Ele dá a equação e cada um é que desenvolva essa equação do jeito que quiser, com a liberdade que tem cada um, e com isso nós vamos ficar em paz conosco mesmo. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Perdoe aqui que esse assunto realmente mexe muito com a gente. A gente está controlando aqui as emoções, mas eu acho que deu o recado suficientemente claro para todos vocês. Muita paz e que vocês tenham um bom dia e uma boa noite. Nós aqui agradecemos ao nosso irmão Vitor Hugo pela carinhosa atenção para conosco. Agradecemos também a Light, que não faltou a luz, né? Dessa vez. E assim podemos cumprir o que estava previsto e ouvir o nosso irmão, que com certeza acrescentou muito a todos nós. Leve o nosso abraço da Casa do Caminho a todos lá do Paulo de Tarso. Quer falar? É que eu estava falando com ele, se ele permitia, que às vezes ele tem em casa roupas usadas, brinquedos usados, algum material que vocês não estão usando mais, pode trazer para aqui, para a Casa do Caminho, ou então para a nossa, eu digo, a instituição que nós estamos lá trabalhando, que é na Rua do Mel 82. Aqui eles têm um endereço. É roupa usada, que não tem mais a roupa lá, precisa, brinquedos, enfim, todo e qualquer material que vocês conseguirem e desejarem trazer, nós agradecemos.
E assim então passemos aos nossos passes. Amado Mestre Jesus, aceite neste momento a nossa singela prece. Logicamente, só pode ser uma prece recheada de gratidão. É assim, Jesus querido. Queremos ser gratos, sabedores que vivemos momentos delicados no nosso planeta, de muita dor, de muito sofrimento, mas temos tido merecimento de nos tornarmos firmes e fortes nesta caminhada. Estamos intactos, ainda que cheios de obstáculos e contratempos. Temos nos mantido de pé, firmes na fé. Ainda, Mestre Jesus, que o mundo passa por um reboliço nada agradável, nós temos tido a graça do Teu amparo, da Tua bênção, da proteção dos nossos amigos espirituais. É sim, Jesus querido, motivo de muita gratidão termos tido nesta noite um novo encontro contigo.
onde nos afagastes, consolaste os nossos corações e as nossas mentes, suavizastes as nossas dores e ainda nos deste a preciosa oportunidade do aprendizado. Aprendizado trazido pelo nosso irmão Vitor Hugo, para quem te rogamos bênçãos de luz, paz e saúde. Mas sim, Jesus querido, precisamos também exercitar a fraternidade e lembrar dos nossos irmãos que neste momento estão nos campos de batalha, sem paz e sem trégua. Tantos outros refugiados, sem lar, com fome, sede, frio. Há tantos outros abandonados pelo desamor, pela intolerância e pela impaciência. Enfim, Jesus querido, tu que és o nosso governador, sabes melhor do que todos nós o que se passa no nosso planeta. Mas só tu sabes o motivo de cada acontecimento. Somos conscientes de que nada é em vão. Tudo nos é oferecido como oportunidade ao melhoramento, ao crescimento. E é este o nosso propósito, Jesus. Que continuemos nesta caminhada na tua direção. Que possamos sim termos algumas quedas no caminho, mas que tenhamos forças para levantar e continuar adiante, pois sabemos que tu és o caminho, a verdade e a vida. Permita-nos, Mestre amado, que sejamos merecedores de estarmos sempre aqui na tua casa, nos dias e nas horas marcadas. Ajude-nos para que sejamos teus servos, servos a serviço do bem, a serviço dos mais sofredores, dos mais ignorantes, pois muito já nos foi oferecido. E agora temos a responsabilidade de agir em benefício do nosso próximo. Que a tua luz permaneça com toda a humanidade, mas toque no coração e na consciência dos homens que têm a função de comandar, para que sejam inspirados e orientados. Encontre sempre o caminho pacífico, a solução favorável, para que plantemos a paz em nossos corações e nas consciências. E assim, que essa paz possa se refletir ao mundo inteiro. Obrigado, Bezerra querido,
pela oportunidade, pela luz, pela inspiração que nos ofereces, para que realizemos a nossa tarefa de acordo com a tua vontade. Obrigado, Mãe querida, que com certeza intercede junto ao seu Filho por todos nós. Obrigado aos amigos espirituais, mas acima de tudo, ao nosso Deus, ao nosso Pai e Criador, por tantas bênçãos que nos concede a cada dia, como nos concedeu em mais este dia. Obrigado por tudo, e com muita alegria nós damos por encerrada a nossa reunião, dando todos graças a Deus. Obrigado, Bisa, mais uma vez. E vamos lembrar os nossos recadinhos, aquela nossa campanha do quilo, tá? Que é permanente. Sempre que puder, traga um quilinho de qualquer coisa para auxiliar na confecção das cestas básicas. Campanha do enxoval de bebê também, várias as maneiras de colaborar. Quem desejar, procure a nossa secretaria para melhores informações. Ainda temos também o CD da Bisa, lá na nossa secretaria. Falar da nossa campanha, que é ao abrigo Tom Jobim, lá na Ilha do Governador, que será no dia 3/7. Aquela campanha, aquela manhã, banho de alegria, corte de cabelo. Tá, já está no mural ali. Tá? Aqueles que quiserem colaborar com roupa masculina, sabonete, pasta de dente, desodorante, barbeador, biscoito, suco, escova de dente, tá? A gente já está recolhendo para que no dia 3 de julho possamos fazer essa nossa caravana, e aqueles que desejarem ir também. É uma manhã muito interessante de corte de cabelo, unha e etc, etc, tá? Vamos lembrar de aqueles que já são sócios, por favor, tentem atualizar as suas mensalidades. É de muita importância a todos nós, para a nossa casa. E aqueles que não são e desejarem ser, também que o façam na nossa secretaria. No próximo sábado temos a nossa evangelização, não é isso? Às 9 horas da manhã. Aqueles que quiserem trazer seus jovens e suas crianças, tá? O Sérgio vai fazer uma saída aqui pela lateral também. Acho que fica melhor, né? Então vamos fazer aquela nossa saída até o meio, sair pela lateral.
do meio para trás sai por trás. E assim vamos todos na paz de Jesus.